Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês continuem em casa se cuidando. Hoje nós temos mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Juliano e vamos iniciar a nossa aula. Como vocês sabem, eu gosto de iniciar pela revisão dos conteúdos que vimos nos últimos encontros. Vamos ver aquilo que aprendemos nas últimas aulas. Primeiramente, falamos sobre os diversos tipos de vegetação que existem em nosso país. Percebam que também falamos sobre o clima e a relação que a vegetação tem com o clima. Na tela de vocês podem verificar que do lado direito há um planisfério, uma apresentação do planisfério. Aquela parte que está destacada pelaquela cor alaranjada é a parte do globo que recebe uma maior incidência de luz, muito mais calor. O clima daquela região é o clima tropical, certo? Porque recebe maior calor, então é um ambiente muito mais quente. A região que está abaixo ou acima é um pouco mais fria e tem o nome de zona temperada, porque as estações são mais definidas, ou seja, o verão é mais chuvoso e o inverno é mais seco, com um pouco menos de chuva. Vamos recordar, então, sobre os tipos de vegetação. Primeiramente, falamos sobre as florestas tropicais, que recebem este nome justamente por estar nos trópicos, não é mesmo? Então, olhem ali. Uma das florestas tropicais do Brasil é a floresta amazônica, que está destacada aí na tela de vocês com a cor verde. Olhem o volume desta floresta. É muito grande, não é mesmo? Também falamos sobre a Mata Atlântica, que está em toda a costa litorânea do Brasil. No mapa, a Mata Atlântica está representada pela cor amarela. Estão vendo? Ambas são florestas tropicais. Elas são comuns em climas quentes e úmidos. As florestas tropicais têm características muito peculiares. A imagem que eu trouxe para vocês é uma obra de arte de Cândido Portinari. Vejam como ele retratou a Mata Atlântica. Percebam as folhas volumosas, grandes. E isso se dá por quê? As folhas características desse tipo de vegetação são grandes devido a uma questão: elas precisam transpirar. Portinari retratou muito bem a Mata Atlântica nessa obra. Vejam ao fundo a presença do oceano. Vocês sabem, a Mata Atlântica recebe esse nome porque ela fica na costa litorânea, muito próxima ao Oceano Atlântico. Muito legal, não é mesmo? Falamos também sobre a Mata de Araucárias. Vejam aí na tela de vocês que a Mata de Araucárias foi representada pela cor rosa. A Mata de Araucárias fica na região sul do país, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Por isso, a nossa familiaridade com esse tipo de vegetação. A Mata de Araucárias é muito comum em ambientes de clima que é frio e chuvoso. E é um ambiente muito parecido, é muito próximo daquilo que a gente conhece. O clima é muito próximo daquilo que estamos acostumados. E também as araucárias, elas dão origem a um fruto típico aqui da nossa região, o pinhão. Certo, pessoal? Olhem ali na obra do Teodoro de Bona, um artista paranaense. Vejam como ele representou esse tipo de vegetação. A árvore tem uma altura bem elevada. Vejam o tronco, percebam a altura da vegetação.
Percebam também que as folhas são largas porque transpiram bastante, característica típica desse tipo de vegetação. Falamos também sobre os pampas ou campos. Os pampas ou campos recebem esse nome porque eles têm um tipo de vegetação muito específico, são as gramíneas, que se destacam na paisagem por ser uma vegetação rasteira, ou seja, ficam muito próximas ao solo. Vejam na obra de José Rosário a representação dos pampas. Percebam que o que pode ser destacado nessa obra é justamente o fato de que conseguimos ver ao longe o horizonte, justamente porque a vegetação é rasteira, há a presença de poucos arbustos e uma vegetação baixa, muito próxima ao solo. Certo? Uma coisa, os pampas ficam na região sul, no extremo sul do país, como vocês podem ver aí na tela. Estão reparando? O Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul do país, é o estado que tem a maior representação dos campos no nosso país. Agora, nós temos que lembrar um pouquinho da caatinga. Recordam? Ali na tela de vocês, a caatinga foi representada por essa cor amarelada aí. Percebam que a caatinga é muito comum na região nordeste do Brasil. Vejam que a caatinga teria ali ocupava grande parte do território. Percebam também as características da caatinga. É uma vegetação com árvores de médio porte e que, por se adaptar a um clima mais quente e seco, precisa ter algumas características peculiares. Vamos observar na obra de arte ali do artista cearense Antunes. Olhe como ele representou a caatinga. Vejam a presença das cactáceas ali na obra de arte, que são aquelas plantas que possuem espinhos e elas têm um formato peculiar porque elas reservam em seu interior muita água, já que naquele local onde elas nascem há pouca incidência de chuva. É um ambiente muito mais árido, certo, pessoal? Falamos também sobre os cerrados. Vejam aí na tela de vocês. Onde que está o cerrado? Ele está na região mais central do Brasil, mas se espalha por outras regiões também. Ele cobre uma área muito grande. O cerrado tem as seguintes características. É uma vegetação que se adapta também a um clima mais quente e que tem períodos de chuvas e períodos grandes de seca. Por isso, a vegetação precisa se adaptar a essa situação. Vejam aqui na obra de arte do artista Márcio Aurélio dos Santos. Vejam como o artista representou o cerrado. Vejam as cores que ele utilizou. Percebam o destaque para a cor amarela ou alaranjada que se diferencia muito ali do verde, que é tão comum às vegetações. Isso nos remete ao quê? A um ambiente mais árido, mais seco, não é mesmo? Também ali a presença de galhos retorcidos, uma casca com cascas grossas, característica muito comum a este tipo de vegetação. E agora, vamos pensar o seguinte. Eu falei sobre diversos tipos de vegetação que estão presentes nessa legenda, mas percebam ali que eu não falei sobre a zona de cocais,
Eu não falei sobre o Pantanal e também não falei sobre as regiões litorâneas. Hoje trataremos exatamente disso. Falaremos sobre o Pantanal, a zona de Cocais e também os mangues que ficam nas regiões litorâneas do nosso país. Primeiramente, vamos falar sobre a zona de Cocais. Olha que nome sugestivo. A zona de Cocais fica numa área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Então, a zona de Cocais fica entre um ambiente úmido e quente e um ambiente quente e seco. Quente e seco na caatinga, úmido e quente na Amazônia, na floresta amazônica. Então, ela tem peculiaridades comuns a esses outros dois tipos de vegetação. Uma espécie que pode ser muito lembrada quando falamos dos cocais são as palmeiras. Vejam aí nas fotos que estão na tela de vocês. Olhem que à esquerda temos as palmeiras de Babaçu, no estado do Piauí. Olhem a altura das palmeiras, as árvores que possuem folhas grandes e alongadas. Por que isso ocorre? Porque elas transpiram muito. Característica comum à vegetação de ambientes úmidos. E também temos ali o fruto, o babaçu, comum dessas palmeiras. Então, na zona de Cocais, nós temos alguns frutos que podem ser exemplificados. Tanto o babaçu, o buriti, a carnaúba. Olhem ali. Os frutos dessas palmeiras vão lembrar uma atividade econômica da qual falamos anteriormente. O extrativismo vegetal. E o que seria o extrativismo vegetal? Seria a retirada de algum item que já está na natureza, que não foi cultivado por um agricultor. Na imagem mais à esquerda da tela de vocês, temos um rapaz ali fazendo a coleta, do fruto do babaçu, com um bambu, retirando. Algumas pessoas, inclusive, retiram esse fruto subindo no tronco, escalando o tronco. É muito interessante. E mais à direita, as mulheres que fazem a quebra do fruto para a retirada da castanha. Esses frutos que são oleaginosos podem ser utilizados tanto na indústria alimentícia quanto na indústria cosmética. Aqui temos uma obra de arte que representa muito bem a palmeira do Buriti. Vejam a altura da palmeira. São árvores de grande porte, Porque elas têm uma altura elevada. Podem ter aí 20, 30 metros. E percebam as folhas alongadas. E isso se dá devido ao processo de transpiração das plantas. Vocês ouviram bem, transpiração. As plantas, assim como nós, também transpiram. E esse processo vai ser importante para todo o ciclo da água do nosso planeta. O Pantanal é um tipo de vegetação muito interessante. Por quê? Ele faz parte de uma vegetação com uma certa complexidade, devido ao fato de ter uma diversidade muito grande. No Pantanal, existem diversos tipos de vegetação que estão presentes em outras regiões do país. Ali vocês podem perceber que o Pantanal está destacado com aquela cor marrom ali, e ele está em uma área em que o clima é quente, é úmido. Uma das características que chamam muito a atenção no Pantanal é justamente o fato de que ele apresenta terrenos que acabam se tornando alagados durante o verão, devido às chuvas. Contudo, no inverno, as chuvas se tornam mais escassas e esses terrenos
perdem essa umidade e acabam tendo muitos resíduos de matérias orgânicas que ali se preservaram. Então, o solo do Pantanal é muito fértil. Vejam a obra de arte que representa o Pantanal. Ali temos o Pantanal representado por Antônio Militão dos Santos. Vejam a diversidade da fauna e da flora. Quando falamos em fauna, vocês têm que pensar nos animais que fazem parte desse ambiente. Quando falamos em flora, lembramos da vegetação. Como estamos falando da vegetação, vejam ali as folhas típicas desse tipo de vegetação. Também folhas largas, folhas com tons de verde, uma diversidade muito grande. Lembrem que um aspecto desse tipo de vegetação é justamente o fato de que elas transpiram bastante, justamente por estar em um ambiente úmido. Aqui, por último, vamos falar de um outro tipo de vegetação que é comum da costa litorânea brasileira e de outros continentes também, de outros países também. Ali no mapa está destacada toda a costa litorânea do Brasil. Os mangues ocorrem justamente em locais onde há o encontro das águas dos rios com o oceano. É um ambiente muito rico, porque ali existe uma diversidade de espécies vegetais e animais. Uma característica que chama muito a atenção nos mangues são as raízes aéreas. Vejam ali nas fotos na tela de vocês. O mangue do litoral paranaense, mais à esquerda da tela. Vejam que, para alguns, o mangue pode não ser considerado tão bonito, mas ele tem uma importância muito grande, porque ele vai preservar a costa, dando equilíbrio ao meio ambiente. Vai impossibilitar que haja erosão ou invasão das águas do mar para o interior da costa da cidade. As raízes ali, que eu falei anteriormente, que são aéreas, podem ser percebidas ali. O que quer dizer raízes aéreas? É justamente isso, as raízes estão expostas ao ar. Nós conseguimos visualizar. Normalmente, a raiz de uma planta está abaixo da terra, não é mesmo? Não é muito legal isso, perceber essas características da vegetação? Aqui, uma obra de arte representando o mangue. Vejam que o artista Feliciano dos Prazeres representou muito bem a principal característica dos mangues. Árvores com raízes expostas, raízes aéreas. Nós conseguimos ver as raízes, justamente porque elas estão adaptadas a um solo diferente, um solo mais arenoso e úmido, que não é tão comum dos demais tipos de vegetação. Agora, vamos pensar sobre uma questão importante. Qual vegetação ocupa a maior parte do território brasileiro? Olhem aí na tela de vocês o mapa. Vocês recordam qual é a vegetação que ocupa a maior parte do território? Vejam ali pela cor que se destaca no mapa. É a cor verde, não é mesmo? Qual é a vegetação que é representada por essa cor? E alguém lembrou? É a floresta amazônica.
É a maior floresta tropical do mundo. A maior floresta não só do nosso país, mas é uma floresta que tem uma importância para todo o planeta. Agora, vamos comparar como era a vegetação original do nosso país e como ela é hoje, atualmente. Vejam que as cores utilizadas nos mapas são diferentes. À esquerda, nós temos a vegetação original do Brasil. À direita, nós temos a vegetação atual, ou seja, toda a interferência humana sobre o meio ambiente. A Mata de Araucárias, a nossa conhecida Mata de Araucárias. Vejam como ela era. Ocupava ali a maior parte do território dos estados do Paraná e Santa Catarina, como vocês estão vendo ali na imagem. Mas percebam que à direita da tela, a cor vermelha se destaca. O que quer dizer a cor vermelha no mapa? A interferência humana, ou seja, houve um desmatamento tremendo nessa região, ou seja, sobrou pouco da Mata de Araucárias, apenas 2% no território onde estamos. É uma coisa muito triste. Aqui também temos o Cerrado, ao centro do Brasil. Vejam que ele ocupava uma grande parte do território. Ele está representado ali no mapa por uma cor verde também, um verde um pouco mais claro. E à direita, olhem como que o Cerrado se modificou. Perceberam como diminuiu o tamanho do cerrado no mapa? E isso é fruto do desmatamento provocado pelos homens. Também podemos ver ali o que ocorreu com a caatinga. Olhem lá, a caatinga no nordeste do Brasil, representada ali no mapa pela cor amarela. Como era e como é hoje. Percebam que há quase ausência da cor amarela no mapa. A predominância do vermelho, ou seja, a derrubada, a extinção da caatinga. E isso se dá principalmente porque a caatinga do Brasil passa por um processo de desertificação. O que é isso? Desertificação ocorre quando o ambiente vai se tornando tão árido que lembra a um deserto. Vocês sabem o que é um deserto, né? É um ambiente onde não há vegetação. É composto praticamente por areia. Também vimos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica do Brasil ali, representada por um outro tom de verde, como era antes e como está hoje. Olha a predominância da cor vermelha. Como diminuiu consideravelmente a Mata Atlântica. Isso se dá por causa das construções que foram ocorrendo ali nas regiões próximas às praias do nosso país. E agora, temos uma pergunta na tela. Qual é a vegetação original predominante no Paraná? Acabamos de falar. Quem se recorda? Qual é a vegetação típica aqui do nosso estado? Lembram? Se você acertou, parabéns. É a Mata de Araucárias. Vamos pensar numa outra questão, então. Houve alteração na vegetação original da Mata de Araucárias? Vejam que ali existem 2 mapas que você pode utilizar para comparar como era antes a mata original e como está hoje. Agora não está circulado ali, vocês é que tem que verificar na tela onde está o Paraná, onde está a Mata de Araucárias. Houve uma mudança?
Olhem, se está com a cor vermelha, é porque houve muita mudança nesse território, justamente por causa do desmatamento. As pessoas utilizavam da madeira, que é oriunda das matas de araucária, para construção ou para utilizar na indústria, na fabricação de móveis. Então houve a derrubada, tanto que hoje ela entrou em um processo de extinção. Quase não existe mais a mata de araucárias no Brasil. E agora vamos pensar no seguinte: o quanto que a vegetação influencia no ciclo da água? Vejam, a imagem mostra muito bem ali como que se dá o ciclo da água e como que o clima vai ser influenciado por isso. Tanto a vegetação modifica o clima, como o clima modifica a vegetação. Não, olhem ali, o número 1. A água do mar evapora. Ela vai formar nuvens. Ali nós temos o número 2. As nuvens vão se tornando pesadas, né? Elas vão ficar tão pesadas que em algum momento elas vão acabar se precipitando. A água que está presente ali nas nuvens, os gases, vão se precipitar formando a chuva. Então ali nós temos a figura ali do número 4. Ela vai chegar até o solo, vai atravessar as florestas, atravessar o solo, atingir as camadas mais profundas do solo e retornar para os rios até chegar no oceano. As florestas só sobrevivem por causa da água da chuva. Mas pensem, as florestas também são fonte de água a partir do momento que ocorre um processo de transpiração das plantas. Lembram que eu falei? As plantas transpiram, elas perdem água. E assim se dá o ciclo da água. Vejam ali a outra imagem que mostra ali as plantas no processo de transpiração, né? A evaporação, né? Que quando ocorre com as plantas se chama transpiração, e a água do mar que está evaporando, formando nuvens. Transpiração da vegetação, evaporação das águas ao lado. Agora vamos pensar, se é tão importante o clima para a vegetação e a vegetação para o clima, pensem no problema que é o desmatamento. Olhem ali as imagens. Nós temos a extração de madeira no estado do Pará, um estado lá da floresta amazônica, que está na floresta amazônica. Vejam o grande problema que nós temos ali, uma área toda devastada. Temos as árvores que foram retiradas ao lado e o problema que ocorre. Vejam que aquela área não foi recomposta. Então, estamos perdendo um grande volume de uma floresta tropical tão importante para o planeta. Também pode ser exemplificado, essa situação pode ser exemplificada da seguinte maneira. Ali temos a criação de gado no estado de Rondônia, um outro estado que está ali dentro da área da floresta amazônica. Só que aqui, ao invés da retirada da madeira para ser utilizada na construção, na indústria, nós temos a derrubada da madeira para utilização do espaço para a criação do gado, o gado de corte. Lembram que falamos em aulas anteriores a importância da consciência sobre o consumo, ou seja, o ser humano precisa consumir carne, só que tudo que o ser humano consome vai ter um impacto sobre o meio ambiente, certo? Agora eu tenho uma proposta de exercício. Vamos lá? Peguem um caderno de vocês, coloquem a data e nós vamos para o nosso primeiro exercício. O número 1.
Olha o enunciado. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são exemplos de qual tipo de formação vegetal? Vocês vão pensar na formação vegetal. Que tipo de formação é reconhecida por esses dois tipos de floresta? A floresta amazônica e a Mata Atlântica. Vocês têm que lembrar que este tipo de formação vegetal é aquele quente e úmido que ocupa a maior parte ali do território brasileiro. Eu vou dar um tempinho então para vocês copiarem e já responderem que no retorno nós corrigimos. E aí, conseguiram responder? Então vamos lá. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são exemplos de florestas tropicais, justamente porque ficam entre os trópicos, ou seja, no ambiente ou na parte do globo que recebe mais calor, mais incidência, há mais incidência de raios solares, certo? Por isso mais quente. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a resposta. E aí, vamos para o próximo exercício. Olhem lá, número 2. É um exercício que pede para vocês relacionar duas colunas. A primeira coluna
tem os tipos de vegetação. O número 1, cerrado, número 2, caatinga, número 3, pantanal, número 4, mangue. E ao lado temos uma outra coluna com as características de cada um desses tipos de vegetação. Vejam, primeiro lá, possui plantas com raízes aéreas. Qual será que é o tipo de vegetação que possui esse tipo de plantas? Clima quente e chuvoso, vegetação variada. Sua vegetação tem folhas pequenas e espinhosas. Possui árvores com galhos retorcidos. Então você vai colocar o número de cada um dos tipos de vegetação dentro dos espaços. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Eu sei que esse é um pouco mais demorado para registrar e vocês já podem ir respondendo. No retorno, nós corrigimos esse exercício, certo?
Conseguiram? Eu sei que esse exercício deu trabalho, porque ele é bem longo. Vamos lá. O cerrado, número 1. Qual é a característica do cerrado? Possui árvores com galhos retorcidos. Lembram que o cerrado tem aquela vegetação que se adapta a um clima mais seco, oscila bastante um momento de chuvas e um período em que há uma presença maior de um tempo seco. Por isso, a vegetação se adapta a isso. Os galhos são bastante retorcidos. Agora, a caatinga tem a sua vegetação tem folhas pequenas e espinhosas. Lembram das cactáceas, aquelas plantas que transpiram muito pouco, não perdem água ou perdem o mínimo de água durante um período grande de tempo. O Pantanal, que é o número 3, é aquele que tem um clima quente e chuvoso. Vegetação variada. O Pantanal é o tipo de vegetação que apresenta a maior variedade. Por isso mesmo ele é chamado de complexo do Pantanal, justamente por ter uma diversidade muito grande de vegetação. E por último, o mangue, que possui plantas com raízes aéreas, aquelas raízes que estão aparentes aos nossos olhos, conseguimos visualizar com facilidade. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e daí já voltamos. E agora, eu tenho uma outra proposta para vocês. Essa proposta é bem livre. Se você gosta de desenhar, eu gostaria que vocês fizessem um desenho das vegetações ou de um tipo de vegetação presente no território brasileiro. Vejam, eu tenho ali, primeiramente, o cerrado, representado por as árvores com galhos retorcidos. Temos a caatinga com as cactáceas, aquelas plantas com espinhos que transpiram pouco. Temos o pampa gaúcho, que você pode observar o horizonte, as gramíneas. Temos a mata de araucárias, que são aquelas árvores altas que dão pinhão, típicas da nossa região. Temos também a Mata Atlântica, vejam ali a praia, o oceano. Temos também a floresta amazônica. Olhem o volume da vegetação, a densidade da vegetação, ou seja, o pouco espaço que há entre as árvores. Você é livre para desenhar qualquer um desses tipos de vegetação. Se você não gosta muito de desenhar, você pode fazer uma frase que chame a atenção sobre essa vegetação ou até mesmo um poema. Você é livre. Eu vou enviar essas imagens para as professoras de vocês e vocês podem pedir para elas. Eu aguardo vocês na próxima aula e conto com vocês com as atividades para as próximas aulas e eu posso mostrar aqui na videoaula para vocês. Certo, pessoal? Até lá. Tchau!